E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de física nesse nosso módulo de mecânica. Agora nós vamos falar sobre os movimentos circulares, ok? Aprendemos já sobre movimento uniforme, retilíneo uniforme. Aprendemos sobre retilíneo uniformemente variado na vertical e na horizontal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cinemática do movimento circular, tá bom? Então, o que é um movimento circular? O movimento circular é um movimento periódico. Né? O que a gente pode escrever? O que a gente pode dizer? Então, o movimento circular é um movimento periódico. O que é um movimento periódico? O movimento periódico é aquele movimento que se repete. Né? Então, o movimento periódico ele é aquele cara que vai se repetir ao longo de um intervalo de tempo. Né? Então, dependendo da velocidade do corpo, você vai ter esse corpo passando pelo mesmo ponto no intervalo de tempo. No movimento circular e uniforme, esse período, né, esse tempo, vamos supor que eu tenha um corpo se movimentando para cá. Vamos pegar o sentido positivo, vamos pegar ele se movimentando para cá, ok? Ó, sentido anti-horário. E nós vamos pensar que esse cara sai daqui, ó, né, de uma posição aqui que eu marquei de verde, eu vou chamar essa posição de S0, ok? Esse camarada, o período dele vai ser o tempo que ele volta para a posição S0, então ele vai dar uma volta, né? Então a gente já tira uma definição aqui, que é a definição de período. O que é o período do movimento? O que é o período? Dado pela letrinha T maiúscula. O período do movimento é o tempo necessário, né, para que ocorra uma volta completa. Para que ocorra uma volta completa. Não esquece, hein? Então, isso é chamado de período do movimento. No sistema internacional, isso é dado em segundos, tudo bem? Mesma coisa, não mudou nada, tranquilo? E daqui dessa ideia de período nasce uma outra ideia, que é a ideia de frequência. O que é a frequência do movimento? A frequência do movimento, ela nada mais é do que a repetição. Né? Quantas vezes, o que é a frequência? O que é a sua frequência escolar? É o número de vezes que você aparece ali num bimestre, né? Isso, ó, tem um bimestre, Joãozinho está aparecendo lá tantas vezes. Isso é chamado de frequência. A frequência aqui é a mesma coisa, só que é em relação ao número de voltas. Então, a frequência do movimento ela vai ser dada pela letra F minúscula. Corresponde ao número de voltas. É o número de voltas em relação ao tempo. Ou melhor, é o número de voltas em um determinado intervalo de tempo, né? A cada intervalo de tempo. Então, a frequência pode ser escrita assim, ó. Número de voltas em relação ao intervalo de tempo. Isso aqui, número de voltas, não tem unidade de medida. Número de voltas é número de voltas. Só que o tempo é dado em segundos. Então, se a gente olhar com cuidado para isso, isso aqui seria assim, ó, 1 sobre segundo, né? Número de voltas em relação ao tempo. A esta unidade de medida, ela é chamada de Hertz. Isso aqui é chamado de Hertz, que na verdade significa ciclos por segundo. Ok? Então, os Hertz significam ciclos por segundo. Então, quando eu falo para você que um corpo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu falar para você que um corpo faz um movimento circular com uma frequência de 10 Hz, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que esse camarada completa, ele faz 10 voltas completas, né? A cada 1 segundo. Ó, simples assim. Essa é a interpretação
dessa unidade de medida Hertz. Mas aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque existe uma relação entre período e frequência, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma relação, digamos assim, relação entre período e frequência. O que acontece? Se a gente olhar bem, a gente tem duas grandezas. O tempo, né, intervalo de tempo, e n, que eu vou chamar aqui n de voltas. Tudo bem? Número de voltas. Vamos chamar assim, ó, voltas, vai. O período ele corresponde ao tempo, né? Para que você dê quantas voltas? Para que você dê uma volta, não é isso? É o tempo necessário para que ocorra uma volta completa. Então, o período é o tempo para que ocorra uma volta. Mas a frequência, vamos lá a definição, é o número de voltas, ó, a cada um intervalo de tempo. O que é esse um intervalo de tempo? 1 minuto, 1 segundo, 1 hora, certo? Se a gente olhar aqui, ó, tem uma relação entre elas. Se a gente multiplicar isso aqui então em cruz, você vai perceber que t vezes f é igual a 1, o que significa que nasceu uma relação. A frequência ela é o inverso do período e vice-versa. Fechado? Então, frequência é igual a 1 sobre f, ou frequência é igual a 1 sobre t, ou t é igual a 1 sobre f. Tudo bem? Nesse exemplo de cima que eu peguei aqui, ó, qual seria o período desse camarada? O período desse camarada seria 1 sobre f, né? Ou seja, o período desse camarada seria 1 sobre 10. Olha lá. O que isto quer dizer? Isso quer dizer que a cada 0,1 segundo, esse camarada dá uma volta completa. Tudo bem? Tranquilo? É o tempo necessário para que ocorra uma volta completa. Então, essa é a relação entre período e frequência. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nos movimentos periódicos, né? Nos movimentos circulares? A gente adotou aqui, ó, né, que esse camarada está fazendo esse sentido, certo? Tudo bem? Então, esse cara ele saiu de uma posição S0 e vamos admitir que após um tempo ele vai passar por uma outra posição aqui S. Ó. Tudo bem? Então, nós vamos admitir que esse cara vai passar por uma posição aqui S. Né? Ó. Ele vai percorrer aqui uma certa distância. Só que essa distância ΔS ela está relacionada com um determinado ângulo ΔΦ. Ó, delta θ, delta alfa, do que você quiser chamar, tudo bem? Né? Então, o que acontece? Quando a gente tem um movimento circular, você tem que tomar cuidado, porque além da posição escalar, né, você tem posições angulares também. Então, esse camarada, ao mesmo tempo que ele tem uma posição S0, ele também tem uma posição φ0, que seria um ângulo inicial. E ele vai acabar passando aqui também por um ângulo final, ó. Ou vai, não sei se é o final, né, mas vai acabar ocupando essa posição, esse ângulo. O que eu quero dizer com isso? Que quando você faz, quando você olha para o movimento uniforme, o movimento circular uniforme, ele tem grandezas escalares e grandezas angulares, tudo bem? Grandezas lineares, né, e grandezas angulares. Então, perceba, eu tenho uma posição que é dada em metros, um deslocamento, que seria você andando nessa linha verde aqui, você vai andar x metros. Ah, mas esses x metros correspondem a quantos graus numa circunferência? Sacaram a ideia? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre as equações do movimento circular, ok? Vamos lá, hein? Valeu, aguardo vocês.